ele partiu enquanto dormia, não é? E eu me lembro de uma frase que eu li uma vez, que um homem pediu para escrever na lápide dele, e eu queria deixar esse pensamento com a Cristina e com a Elise. Esse homem escreveu na lápide, pediu para que colocassem na lápide dele o seguinte: ele disse assim: quando eu nasci, todo mundo em volta de mim sorria e só eu chorava. Não é assim quando uma criança nasce? E ele continua a frase dizendo assim: quando eu partir, mesmo que todo mundo em volta de mim esteja chorando, eu quero estar sorrindo. E eu tenho certeza de que Pastor Manuel partiu, mas partiu sorrindo. Porque o que ele fez e o que ele foi é motivo de sorriso. Sorriso que um dia nós vamos ver mais uma vez, não é? Eu quero convidar a família e a igreja toda, nós nos ajoelharmos nesse momento para orarmos juntos. Querido Pai que está no céu, o Senhor ouviu todos os pedidos que foram feitos e nós queremos colocar nas Tuas mãos e entender que eles não são mais nossos. Queremos pedir que o Senhor dirija a nossa vida conforme a Tua vontade, conforme os Teus planos e não conforme os nossos. Aqui na frente está a família do pastor Manuel Pinto, que o Senhor um dia o chamou e ele atendeu e aceitou trabalhar para Ti. Quantas pessoas vão estar no céu por intermédio da vida do pastor Manuel, a gente não sabe. Mas nós sabemos que enquanto ele esteve neste mundo, ele foi muito usado por Ti. E que um dia, onde lágrimas e sorrisos vão se misturar, porque a Tua palavra diz que nós vamos olhar para trás e nós vamos ver que as primeiras coisas passaram e que tudo se fez novo, e morte, dor, doença, lágrimas e tristezas não existem mais. Nesse dia nós vamos poder abraçar todos esses nossos queridos que um dia nós perdemos, mas perdemos temporariamente. Perdemos para este mundo, mas para ganharmos eles para um mundo melhor. O que fica é a nossa decisão de estar com eles ou não. E que o Senhor possa estar no nosso coração, nos abençoando, para que num futuro muito breve, todos nós possamos estar juntos, ajoelhados não dentro de uma igreja, mas bem pertinho do Teu trono. Toma-nos em Tuas mãos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. No sábado que vem, é um sábado especial, é o 13º sábado, e nós temos todo um preparo para o 13º sábado, principalmente porque a gente vê as nossas crianças louvando a Deus aqui na frente, e uma série de atividades diferentes do nosso sábado normal. Então a Sueli pede para os pais das crianças que cantam no Kids Choir fiquem aqui depois do culto, 15 minutinhos, para um ensaio e uma breve preparação para o programa do sábado que vem, que é especial, tá bom? Eu quero chamar o Anilton aqui à frente. Hoje nós vamos ter um pregador importado do Brasil. Podia ser do Paraguai, né? Tá bom, do Brasil. O Anilton, eu me sinto até assim estranho de apresentar ele como Anilton. Eu acho que seria melhor dizer que o apelido dele é Anilton Marques e o nome é Cuca.
Porque ninguém conhece o Anilton no Brasil como Anilton, só como Cuca. Se alguém falar Newton na igreja dele, ninguém sabe quem ele é. O Cuca, ele é da igreja do Belém, não do Pará, do Belém de São Paulo. Tem um bairro chamado Belém, Belenzinho, e eu tenho certeza que tem pessoas do Belém assistindo o culto por internet. E eu quero mandar o meu abraço a todos vocês de São Paulo, da igreja lá do Belém. A igreja do Belém é uma igreja muito especial, que eu tenho um carinho muito grande. E a história de vida do Cuca é uma coisa impressionante. E que com certeza aproxima a gente mais de Deus. E eu, sozinho, quietinho no meu coração, eu oro para que Deus use você mais uma vez. Tá bom? E com certeza nós vamos nos sentir mais perto do nosso Criador, com certeza. Bom dia a todos. O convite para estar aqui foi extremamente diferente de todos. A primeira vez que eu recebo um convite via Facebook para pregar numa igreja. E, na verdade, eu mandei a mensagem perguntando se o pastor Jefferson ia estar pregando. E eu gostaria de vir, eu estou em Orlando e viria para assistir o culto junto com um amigo meu que é lá de Orlando, mora em Orlando, foi o meu colega de quarto de IAP. Eu vi que tem gente do IAP aqui, foi o colégio que eu estudei durante 2 anos. E, inclusive, eles estão tendo um reencontro lá, do pessoal da turma de uns anos antes do que eu estudei lá, de 80, 81, 82... Não, 2001, 2002, 2003, né? Corrigi, né? Mas, não estou tão velho assim, mas a turma está lá. Falei que era uma turma bem antes da minha, né? E é uma alegria estar aqui. Eu queria... Que câmera eu posso falar? Para cá? Obrigado. Pessoal aí do Brasil, meu bom dia para vocês. Aqui ainda é bom dia. É uma alegria estar aqui, e especialmente porque talvez seja a única vez que eu vou falar esse sermão da forma com que eu vou fazer hoje. Eu estou pensando aqui algumas coisas e o ano passado eu, como líder de igreja, como ancião no passado, normalmente estaria em 10, 12 igrejas por ano pregando. E faz quase 1 ano que eu não entro em nenhuma igreja para pregar, só como membro. E daqui a pouco vocês vão entender por quê. Então vocês me perdoem se de vez em quando eu dar uma paradinha, dar uma respirada, recuperar o ar, tá? Mas vamos lá. Antes de a gente abrir a Bíblia, eu gostaria de curvar a fronte novamente e que nós falássemos mais uma vez com Deus. Querido e amado Pai, mais uma vez estamos em Tuas mãos. Por favor, ó Pai, que o Teu Santo Espírito seja o convidado de honra nesta manhã e que Ele possa falar aos corações. E que tudo que for dito aqui seja exclusivamente para a honra e glória do Teu Santo nome. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, você quer que Jesus volte? Quer ou não quer? Pastor, o senhor está aqui há 2 semanas, 3 semanas? O pessoal ainda não entrou no teu ritmo. Ninguém. Vocês querem que Jesus volte ou não? Para Jesus voltar, precisa o quê? Precisa que todo evangelho seja pregado a toda língua, nação, povo, mais ou menos nessa ordem, está lá em Marcos, se eu não me engano, 14, 15. Agora, ou Mateus, né? Se Jesus precisa voltar logo, eu quero que você faça uma reflexão, que vai ser minha primeira pergunta esta manhã. Como eu tive que mudar um pouquinho o tema a pedido da Keila e do pastor, alguma parte do sermão, eu vou adiantar um pedaço e o outro pedaço eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. E esse eu vou ter que ir muito direto. Se você fosse, ou melhor, se toda a igreja, toda a Brazilian Temple, fosse igualzinho a você, todos os membros, eu não quero que você responda, eu quero que você reflita. Quanto tempo levaria para o evangelho ser pregado? Se todos aqui fossem como eu, quanto tempo levaria para o evangelho ser pregado? Eu tenho a impressão que Jesus não voltaria.
porque eu sei quais são as minhas falhas. Sabe por que isso? Porque nós vivemos numa sociedade que é altamente individualista. Nós estamos preocupados com os nossos problemas e esquecemos dos problemas dos outros que estão ao nosso lado. Nós queremos fazer aquilo que nos agrada, aquilo que nos deixa feliz, mas não fazemos aquilo que é normalmente a vontade de quem? De Deus. Desde que eu me tornei adventista, ou desde que eu me tornei cristão, e apesar de ter nascido num lar adventista, eu não considero a minha infância como sendo adventista. Eu vim a ser adventista muitos anos depois, quando eu conheci e realmente vi aquilo que era, não a religião, mas o conceito de ser um cristão. E eu comecei a mudar alguns pensamentos. E comecei a ficar incomodado com algumas coisas. Por exemplo, quando você começa uma discussão, uma conversa, e você quer chegar a um determinado conceito dentro da Bíblia, a gente começa a discutir e às vezes nos falta maturidade para ter uma conversa madura sobre um determinado assunto. E esse assunto fica parecendo uma discussão entre corintiano e palmeirense, coisa que aqui não tem, né? Aqui é Dallas Cowboys, como é que é aqui? Orlando Magic e Miami Heat. Tem Corinthians aqui também? Infelizmente. Tem São Paulino, tem Santista, tem tudo, todas as coisas. Mas a discussão fica parecendo uma discussão de torcedor de time. Não, porque o meu conceito é mais importante do que o seu. A minha ideia tem que prevalecer sobre a sua. O meu jeito de olhar a igreja, ou de administrar a igreja, ou melhor, de trabalhar para a igreja, é o certo, o seu é errado. E não existe isso, porque existe só um jeito. E qual é esse jeito? Ele está baseado na Bíblia. E para a gente começar a discutir um pouco, vamos abrir a Bíblia lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 8 a 16. Todo mundo achou? Abram seus iPads, iPhones, iPods, mini iPads. O pastor Camacho fala os iDroids também. Sem imaginar. Na minha Bíblia está escrito assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse a Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do monte, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de cada lado, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim, Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro. Repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Edificou Moisés o altar e lhe chamou o Senhor, é a minha bandeira. E disse ele: Pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Será que quando você está com algum problema, ou você tem alguma dificuldade, você decide fazer o quê? Resolver o problema da sua maneira, ou você decide levantar as suas mãos e segurar na mão de Deus e deixar Deus no controle das coisas? Quando você vai tomar uma decisão,
importante, ou quando você tem um problema, ou quando você tem uma doença, ou quando você perde alguém da sua família, você toma as decisões sozinho ou você entrega nas mãos de Deus? Uma pessoa passou a carta missionária aqui e ela falou exatamente isso. Quando você vai pegar um ônibus, você ora pelo motorista do ônibus. Quando você vai subir num avião, você ora pelo piloto do avião ou pela toda a equipe que está ali. Será que nós temos o hábito de buscar a Deus em todos os momentos? E agora eu vou mais longe. Será que nós temos o hábito de mostrar Deus para que essas pessoas ao nosso lado sintam a presença de Deus na vida delas? Ou nós estamos acomodados e nós estamos fazendo o que cada um de nós quer? Desde que eu voltei para a igreja, ou desde que eu me tornei adventista, algumas frases me incomodam. E eu busquei tentar entender essas frases, para tentar fazer com que fizesse bem para mim antes de mais nada, e eu tivesse satisfeito com a informação. E aí dentro dessas frases tem uma frase muito comum, que é usada, eu não sei se usa aqui, me perdoem se estiver completamente fora de contexto de vocês, por isso eu vou passar rápido, né? Diz um certo conceito de algumas pessoas, e elas não fazem isso por mal, elas fazem isso porque ouviram de outras e assimilaram isso, que tudo aquilo que você vai discutir não é preceito de salvação. Se isso não é preceito de salvação, eu não tenho que me preocupar com isso. E aí eu fui buscar a fundo, e o professor Edmir de Oliveira, que foi diretor do NASP por muitos anos, depois diretor da Unisa, me deu um resumo simples e rápido de você entender o que é preceito de salvação. Preceito de salvação é você aceitar o sacrifício de Cristo em sua vida. Ponto. Nada mais do que isso. Para você aceitar a salvação, para você aceitar esse livro como sendo sagrado, para você aceitar tudo na sua vida, você precisa do quê? Aceitar o sacrifício de Cristo. Se você não aceita o sacrifício de Cristo por mim e por você, como você pode acreditar na Bíblia? Como você pode ser um fiel devolvedor do dízimo? Como você pode ser um ofertante, um pactuante? Como você pode ser um cristão verdadeiro se você não aceita o princípio básico do cristianismo, que é o sacrifício de Cristo? Mas esse ponto, na verdade, começa na outra linha. Você aceitou o sacrifício de Cristo. Hoje na lição nós estudamos a vida de Onésimo e numa parte lá de Onésimo e de Filemon. A partir do momento que você aceitou o sacrifício de Cristo, a sua vida continua rigorosamente a mesma. É ou não é? É ou não é? Não estou sentindo firmeza. É ou não é? Tem que ter mudança. Você começa a mudar. Você começa a entender como as coisas são pela ótica cristã. E você tem que mudar. O que Filemon fazia, pela ótica de usos e costumes da época dele, não era errado. Ele tinha escravos e tratava os escravos como o quê? Como escravos. Se você pegar 300, 200 anos aqui no Brasil, o Brasil tinha seus escravos e os senhores de escravos tratavam os escravos como escravos. Era o uso e costume da época. Só que o uso de costume da época está atrelado ou está alicerçado no preceito bíblico? Não. Nós precisamos olhar mais para a Bíblia. E olhar para ela como o modo dela viver. Como o modo que ela nos direciona a viver. Não quer dizer que você vai voltar a fazer sacrifício de animais. Não quer dizer que você vai ter que fazer os jejuns que eram obrigatórios na época dos hebreus. Nada disso. Quer dizer pura e simplesmente que você tem uma base de moral e ética para você se guiar. E aí, quando você tem essa base, você começa a mudar completamente a sua vida. Nós temos um pequeno grupo lá em São Paulo, que funciona na casa do Edmir, que é um dos anciões lá da nossa igreja. E lá a gente se reúne e criamos um conceito, ou melhor, aprendemos um conceito lá. Você, quando é salvo, você é salvo pela direção que você está do Evangelho. A salvação está aqui. Se você estiver de costas para a salvação, você está salvo? Está ou não está? Se eu estiver descendo? Não. Se eu estiver aqui e levantar só a primeira perna, eu estou salvo. Por quê? Porque não importa
qual o seu nível de espiritualidade, mas qual é o caminho que você está traçando. E isso que a gente precisa aprender como igreja, como conceito, como membro de igreja. Nós precisamos entender que o meu nível de espiritualidade vai ser diferente do nível de espiritualidade da Keila, que vai ser diferente do nível de espiritualidade do Marquinhos, que vai ser diferente do da Vivian, porque cada um de nós tem o seu tempo e o seu momento para entender cada um dos conceitos. E temos que entender que tudo tem a sua hora e o seu lugar. Dentro da sociedade. Será que hoje, se você fizer essa reflexão, eu vou voltar na mesma pergunta que eu fiz no começo. Se Jesus dependesse, ou melhor, se toda a igreja fosse rigorosamente igual a você, quanto tempo levaria para Jesus voltar? Nós estamos acomodados. Nós estamos olhando as coisas acontecerem e não estamos nos movimentando como igreja. E aí vem aquela outra crença, que é a última, que eu vou trabalhar mais em cima. Não tem problema, eu estou orando para aquele irmão. Se ele não vem pelo amor, vem pela dor. 21 de abril de 2012. 17 meses atrás, fez hoje e foi num sábado também. Eu estava na minha casa. Minha esposa cantava no Projetarte por 20 anos, Marquinhos. Mais ou menos, uns 20 e poucos anos. E o Projetarte já esteve aqui fazendo programa algumas vezes, são lá da igreja do Belenzinho. Tiveram uma reunião, começaram a traçar planos, começaram a traçar estratégias daquilo que eles iriam fazer como grupo, como conjunto, para honrar e glorificar o nome de Deus. Ela chegou em casa mais cedo, eu estava meio chato aquele dia, falei que ela não era para ela comer pizza lá com o pessoal, era para vir comer pizza comigo e com as crianças. E ela não ficou para janta, chegou mais cedo em casa. E aí, ela chegou mais cedo em casa e nós conversamos um pouco, comemos uma pizza, as meninas foram dormir, nós fomos dormir, à 1h ela começou a gritar de dor no banheiro. Levei ela para o hospital. Essa primeira parte tem um sermão específico que eu não prego mais, mas que eu preguei durante todo o ano passado. E eu chamava essa parte de missão dada é missão. Eles não conhecem aqui? Missão dada é missão. 3 ou 4 aqui sabem dessa história? Missão dada era missão cumprida, né? Famoso lá por causa do coronel do BOP, né? Paulo Storani, o nome dele, que foi o comandante do BOP por alguns anos. E aí levei minha mulher para o hospital, ela fez alguns exames, depois fez outros exames, e depois mais exames. E por volta das 10 horas da manhã, a médica me chama no canto e me faz o seguinte comunicado: sua mulher tem uma massa no ovário, no fígado e no pulmão. Deus é tão bom que eu não me lembro dessa médica, não sei nem quem ela é. Porque eu perguntei para ela a seguinte frase, falou, mas é benigno, o que é massa? O que é benigno, é maligno? Não sabia nada. E ela olhou para mim assim com uma simpatia imensa e falou, se tem metástase só pode ser maligno. E ali começou o nosso calvário, há 17 meses atrás. E uma cirurgia no dia 24, outra cirurgia um mês depois, tratamento de quimioterapia, tentativas todas possíveis e imaginárias para reverter o quadro do câncer dela. E a gente trabalhou com esperança e teve esperança até o último momento. Estivemos aqui nesta igreja em novembro do ano passado. Se eu não me engano, no dia 10 de novembro do ano passado, um sábado, o pastor Joel Sarli que pregou. E estávamos aqui minha filha, minhas 2 filhas, minha esposa e minha sogra e uma tia. Só faltou o cachorro, o papagaio e tudo mais para vir passear aqui, passar uns dias aqui, descansando. E passeamos nos parques, fizemos compras e a Andréia andava para todos os lados como uma pessoa absolutamente normal, com exceção de que ela tinha perdido em torno de 25 a 30 quilos.
mais magra. Fora isso, era uma pessoa normal. As pessoas que nos conheceram, ou que nós conversamos aqui em Orlando, onde nós estivemos, ninguém ficou sabendo do problema do estado de saúde dela, ninguém sabia que ela estava fazendo tratamento quimioterápico. Não tivemos nenhum episódio que pudesse configurar que ela tinha algum problema de saúde. E nós voltamos para o Brasil no dia 21 de novembro do ano passado. E foi uma coisa interessante, porque nós chegamos lá no dia 21, no dia 22 ela caiu de cama. Dia 22 ela fez outra sessão de quimioterapia. Ela ficou no dia 22 muito mal, dia 23 muito mal, o que não era normal. O nível de energia dela, que estava alto enquanto ela estava passeando com as filhas, comigo, era altíssimo. Nós desembarcamos, ela fez assim. E aí ela não levantou mais da cama. Nós ficamos... eu fiquei muito preocupado, obviamente, fui no médico junto com ela. O médico, então, no dia 5 de dezembro, na hora que acabou a consulta, o médico me fez um sinal. Preciso falar com você. E ali a missão dada, que eu achava que ia ser cumprida, se tornou impossível de ser cumprida da maneira que nós queríamos. O médico me chamou fora, de perto dela, e me falou, olha, vai preparando as coisas, porque o câncer dela está crescendo muito rápido, muito rápido. Eu saí de lá, da clínica, completamente desorientado. Peguei um táxi, fui parar num hotel. Do hotel, minha irmã estava lá, ficou umas 2 horas comigo. De lá do hotel, eu fui parar na sala de um amigo comum do pastor Jefferson e meu, pastor Josué de Castro. E ali passei o resto da tarde na sala do pastor Josué, até por volta das 6 horas da tarde. Às 6h30 voltei para casa. A Andréia já estava preocupada, porque nunca tinha visto eu sumir, né? Eu desliguei celular, desliguei tudo, não tinha a menor condição de falar com ela. Não queria vê-la, não queria falar com ela, não queria olhar nas minhas filhas. Porque eu tinha uma informação que eu não podia passar para ninguém. Cheguei em casa, logo me liga o Roger, que é ancião da nossa igreja, amigo pessoal de muitos anos. Em seguida, me liga o pastor Fabiano, pastor da nossa igreja, lá no Belenzinho, também amigo do pastor Jefferson, era vizinho de porta, né? E aí, baixa todo mundo lá, não na minha casa, mas me tiram de casa para ficar comigo até 11 horas da noite, conversando e orando, e eu podendo desabar o que eu não podia desabar naquele dia. E naquele dia começou uma história diferente. Missão dada, missão cumprida, mas a missão que eu queria receber de Deus, ela foi dada e eu não consegui cumprir porque era a que eu queria. E como era a missão que eu queria, que eu pedi para Deus, que eu orei para Deus, e Deus não me deu essa missão, Ele me deu outra missão. Cuca, coloca Deus no controle da sua vida, que vai dar tudo certo. No dia seguinte, peguei a Andréia, fomos até uma clínica, conhecida lá em São Paulo, Retiro Natural, uma clínica natural dirigida por a dona Kate. Uma conhecida naturalista alemã, pai do pastor Volter, eu tenho a impressão que alguns já ouviram falar do pastor Volter, mãe do pastor Volter. E eu fui lá até para conhecer a clínica e levei a Andréia junto. Chegamos lá, a clínica lotada até março. O prognóstico da Andréia era de 60 dias. Eu falei, como é que eu vou esperar março? Março já foi. A Andréia já não andava quase direito. Ela andava 5 metros, sentava, 5 metros, sentava. No sábado à noite, na quinta-feira, a clínica disse que não tinha jeito. Na sexta-feira, liguei, a clínica falou que continuava não tendo jeito. E eu falava para a menina da clínica da recepção, não me lembro o nome dela. Falei, olha, domingo eu estou aí para internar a minha mulher pelo tempo que for necessário. Ela falou, mas você não entendeu, não tem vaga. A clínica é pequena, são 16 vagas. Eu falei, não estou preocupado com vaga, estou preocupado com o tratamento dela. Mas eu não tenho vaga. Eu falei, mas vai ter. No domingo de manhã nós saímos e fomos para a clínica. E aí toca o telefone no meio do caminho. Cuca, pode trazer a Andréia porque tem uma vaga para ela já. Uma pessoa cancelou.
E ela conseguiu fazer 23 dias de tratamento natural lá. Eu estou citando essa parte do tratamento natural porque o que era previsto acontecer no mês de janeiro deu energia para a Andréia e condição